Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 4 de maio de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo nosso canal no YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast disponível também lá no canal de áudio que fica no site do BocNews. O programa desta quarta-feira estará entre o passado e o futuro, né? O passado para comentar o clássico de segunda-feira entre Santos e São Paulo, que teve no mínimo uma arbitragem bastante questionável, né? E é muito triste que toda hora a gente tem que vir aqui falar de arbitragem, que é cansativo. Se é cansativo para a gente falar, imagina para os jogadores que vivenciam a experiência repetidas vezes e num curto espaço de tempo, né? Eu acho que algumas coisas do que aconteceu no Clássico podem ser discutidas. A bola saiu toda, a bola não saiu, foi falta no jogador do Santos, o pênalti acho que não dá para questionar, foi mesmo, o Rodrigo Fernandes colocou a mão na bola. Mas aí tem a atuação do Bandeira, até que ponto o quarto árbitro, que deveria ficar ali para controlar bancos de reserva e substituições e súmula, tem que dar palpite no que está acontecendo dentro do campo. Ele tem essa prerrogativa? Me parece que sim, mas, ora meu Deus do céu, se o árbitro não tem visão da jogada, o quarto árbitro diz uma coisa, o Bandeira diz outra, ele pelo menos deveria permitir o reinício do jogo numa circunstância em que tivesse ficado claro para todo mundo o que ele tinha decidido, mas não. Ele entrou na pilha do São Paulo, acelerou a jogada, o pênalti saiu, o São Paulo fez o 2-1. E o pior, né? Eu não sei em que mundo que as pessoas vivem de que acham normal um árbitro olhar a cabine do VAR num lance de possível pênalti e num outro lance em que também há uma polêmica, um agarra-agarra dentro da área, em que o árbitro nem vai olhar. Eu acho que se ele tivesse ido ao menos olhar e tivesse dito, olha, achei que foi um agarra-agarra normal, ok, mas o fato de não ter nem ido, e aí entra a minha opinião, porque eu acho que para ser pênalti você não precisa dar um tiro no sujeito dentro da área, ou pegar um tacape e dar na cabeça do outro para ser pênalti, ou ao momento que você abraça o adversário e faz uma carga, tirando o equilíbrio do corpo dele, aquilo para mim é pênalti. Para ser pênalti precisa o quê? Amputar a perna do jogador dentro do campo, da área? Acho que não, né? Mas assim, repito, ele poderia ao menos ter ido olhar e aí liberar o áudio do VAR. Eu confesso uma coisa para vocês, eu nem escutei, eu nem me dei o trabalho de ouvir, porque eu sei que você vai ouvir aquela gritaria, aquela loucura e aquelas... Opa, sumi, voltei. Aquela loucura, aquela gritaria, sem saber muito bem, sem entender muito bem os critérios. Porque depois que eu vi um árbitro da Conmebol, do VAR, dizer que aquele lance do Santos e Boca, né, que não tinha sido nada, segue, ainda bem que o Pituca fez o gol, tudo é possível, a interpretação, o subjetivo continua. Então esse é o passado. E o presente... E o futuro, melhor dizendo, é o jogo desta quinta-feira, lá no Equador, 9h30. O Santos está treinando lá na casa do Barcelona, né? Aliás, o Bustos foi muito bem recebido lá, era treinador do clube até outro dia. O Santos vai enfrentar a Universidade Católica lá na altitude de Quito, né? E com um time que terá mudanças, porque jogadores não foram relacionados, e aí veio a explicação depois de que o departamento médico informou: alguns destes atletas estão a ponto de terem problemas de ordem física, para não perder no restante da temporada, dar uma segurada. No João Paulo, no Maicon, no Batistão, enfim, outros jogadores. Então o professor Bustos poderá montar uma equipe alternativa, e acho que uma equipe boa para correr na altitude, que tenha gás, que tenha velocidade. Eu acho que ele, pelas peças que levou, pode montar um time competitivo sim para jogar lá no Equador pela Copa Sul-Americana, tá certo? Dito isso, deixa eu apresentar quem faz o programa desta quarta-feira comigo aqui, dividindo a tela.
Lá no meio, o nosso comentarista Tony Vasconcelos, hoje homenageando o Metallica em sua camiseta. Aliás, eu nem sabia que vai ter show do Metallica agora, inclusive lá em Curitiba, né? No Couto Pereira, vi lá que está montado uma estrutura, e depois do Kiss vem aí o Metallica, em breve o Iron Maiden e os shows, né, de todos os artistas de vários estilos diferentes voltando. Aí tem Rock in Rio esse ano e tudo mais. É o pessoal podendo voltar a viver com certa normalidade, todo mundo vacinadinho, bonitinho, né, podendo voltar. Aliás, vai ter show do Angra aqui em Santos, viu, Tony Vasconcelos, em julho. No comecinho de julho, estarei lá com fé em Deus. E conosco também o Danilo Rattori, o menino de Fora da Vila, que tem o canal dele no YouTube crescendo, ganhando inscritos a cada dia, fazendo trabalho por lá. E, aliás, fica aqui a minha solidariedade ao Danilo, porque eu vi uma postagem dele recente nas redes sociais, em que ele foi alvo da xenofobia, né? Eu nem falei com o Danilo que eu ia dizer isso aqui no programa, mas eu faço questão de ser solidário a ele, porque o mundo hoje precisa de menos ódio e de menos idiotice e de menos estupidez, né? A pessoa classificar a outra porque ela é japonesa, portuguesa, magra, gorda, preta, branca, é uma estupidez sem tamanho, e não tira dessa pessoa a capacidade intelectual que eu sei que o Danilo tem de falar sobre futebol, né? Afinal de contas, também vou te contar, tem uns aí, uns e outros que parecem uns modelos, né? Os caras bem trajados, magrinhos, bonitões e tal, e falam tanta besteira de futebol, um monte de bobagem, só que tem o estereótipo, né? Aí o pessoal compra a ideia, infelizmente. Então fica aqui minha solidariedade ao Danilo depois deste ataque xenofóbico num grupo de WhatsApp aí de um torcedor do Santos. Lamento profundamente esse tipo de coisa. Muito bem, e só para fechar esse meu destaque inicial gigantesco, que eu já estou aqui falando há um tempão, atenção, hein, o Carille caiu com 5 jogos no Atlético Paranaense, tomou de 5-0 do Strongest e foi demitido. Aí eu pergunto para vocês, que trabalho que o cara faz com 21 dias? Jogando na altitude, lamentável Atlético Paranaense. E que quer o Filipão. Ó, joinha, continua assim, para nós é ótimo. Botar o Filipão lá, para quem não é torcedor do Atlético Paranaense, ó, lamento pelos torcedores do Furacão, mas os outros estão dando uma risada. Tony Vasconcelos, seu destaque inicial, Tony. Miami vem aí também, é isso, Tony? Bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia, Danilo, bom dia, produção do programa, e a todos que nos acompanham, muito obrigado. Miami, 4h30 da tarde de domingo, né? O Grande Prêmio de Miami. Muita chuva hoje em Miami, lá sabe que tem aqueles momentos de muita chuva mesmo, não é nenhum furacão, o que acontece por lá também, mas a Fórmula 1 está aguardando pista molhada para o final de semana num circuito que já é, no simulador, bastante complicado e que fica no meião da cidade de Miami, perto a reta de chegada, né, largada e chegada é ao lado do Hard Rock Stadium, do Miami Dolphins. Então vai ser uma corrida muito bonita de ser assistida pela TV, eu tenho certeza, e eu espero que não chova, mas se chover vai ser uma briga de foice, porque um circuito, pelo que eu vi na simulação, com chuva vai ser muito difícil. Aguardando o jogo do Santos, amanhã, um jogo onde, contra a Universidade Católica no Equador, o Bustos tem, como você já disse, todo esse processo diferente de montar o time, né? Jogadores que aqui ficaram. Vamos repercutir um pouco tudo o que está acontecendo, porque também tem a declaração do Ricardo Goulart, né, que eu acho interessante que a gente comente sobre ela, porque tem coisa aí no meio. E tudo que o Santos pretende dentro da Sul-Americana passa pelo jogo de amanhã. Aliás, a Sul-Americana é isso, cada jogo uma definição, né? É justamente porque por isso é uma Copa, né, Sul-Americana, é uma Copa. Daqui a pouco é o lá e cá e vamos embora, né? Porque o Santos não pode mais se dar ao luxo de perder pontos. E com relação ao brasileiro, eu fico com o meu amigo Francisco Lopes, Chiquinho Lopes, que foi diretor do Santos à época do saudoso presidente Milton Teixeira, onde ele disse aí numa postagem muito bem que o Voaden, ele é péssimo em todos os trabalhos que ele fez, não é nessa arbitragem. Ele é ruim em 9 entre 10 arbitragens. É só ter a pachorra de pegar
os jogos, pegar os lances e ver na tabela onde ele se colocou aí nos últimos anos e que sempre tem um lance até muitas vezes radicalmente polêmico, como este de Santos e São Paulo. Então a arbitragem foi ruim, né? O que aconteceu ali é totalmente inviável de acontecer para uma equipe que está formando a sua marcação numa saída de bola, né? E toma um lateral que o Bandeira tinha dado já para o Santos, né? Inverte um lateral. E a mesma coisa disse o Arnaldo César Coelho, que nunca foi muito amigo do Santos, nunca foi mesmo, mas que além da lambança toda, que todo mundo leu essa palavra que ele usou nas redes sociais, ainda teve a falta, né? Que para mim foi falta ainda lá na lateral, no atleta santista. Então ainda tem esse detalhe, não foi só uma inversão de lateral. Foi grave realmente, e o Santos aí perdeu, e vamos tentar deixar isso que a diretoria consiga fazer pé firme, o que está difícil também, né? Para esse tipo de coisa contra o Santos. E vamos comentar, Alex, esse jogo extremamente decisivo, é importantíssimo, né? O Santos tem uma viagem, porque fica em outro local, viaja amanhã de novo de avião para ir para o estádio Atahualpa, enfim, é uma logística meio estranha, eu vi aí o cronograma, né? E espero que seja favorável, né, ao que o Bustos pretende. Não será um jogo fácil, apesar da equipe do Universidade ter as suas dificuldades. Mas a gente falou tanto do Lacaleira e ele está liderando o grupo, e é um time horrível lá no Campeonato Chileno. Vamos em frente. O futebol tá maluco. A estratégia do Santos é aquela que normalmente é utilizada, porque não dá tempo. O ideal é quando você joga na altitude, você chegar lá um mês antes. Você se adaptar. Não dá para chegar um mês antes. Então os caras sobem horas antes da partida, para o corpo ter menos impacto aí da questão da altitude. E o Santos que fica esperto, porque o Atlético ontem sofreu, né? Certamente irá sofrer o Santos também. Por isso que eu acho que tem que botar a rapaziada com o pulmão em dia para correr lá na altitude. Ô Danilo, antes de você dar o seu destaque, só uma informação. Hoje, se eu estivesse de férias ou desocupado ou aposentado, iria tranquilamente Eurico Mursa assistir à estreia do Sub-20 Santos e Portuguesa Santista, porém a partida terá transmissão da Eleven Sports, então dá para deixar um olho no peixe e outro no gato, né? E na briosa também, no computador, vendo os lances da partida. O que frustrou um pouco a torcida é que havia uma informação inicial, e que agora foi desmentida, de que o Miguel Terceiros poderia jogar no Sub-20. Ele não pode jogar no principal, mas a questão dele ser estrangeiro, apesar do contrato assinado, só permite que ele jogue efetivamente a partir de 18 de julho. De qualquer forma, fica aqui a nossa expectativa para ver os outros meninos da base, né? O novo treinador que vai estrear, né? O Orlando Ribeiro, ver se ele já consegue mudar alguma coisa nessa equipe, e alguns atletas que lá estão, como o Renier, como o Ivonei, enfim. Vamos ver como é que o Santos se comporta nessa estreia. O Santos está no grupo 12, ao lado da Briosa, Água Santa, Mauaense, Mauá e Jabaquara. E aí esperamos mais 2 meses para ver finalmente o Miguel Terceiros em campo no Sub-20 e quem sabe até em breve na equipe principal. Danilo, obrigado pela presença, bom dia. O seu destaque inicial, se quiser, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de segunda-feira e depois um pouquinho mais sobre o jogo de amanhã, mas enfim, fique à vontade, tema livre para sua abertura aqui no programa. Tudo bem? Obrigado pela presença, um abraço. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, sempre muito feliz de estar aqui. Um abraço, Alex, obrigado, Tony, aí, pela participação, sempre um cara muito competente, nunca tinha participado com o Tony Vasconcelos. Abraço aí, Felipe, da produção. Primeiro falar que, né, hoje é dia do Star Wars, então um abraço aí para os fãs do Star Wars, né, May the Force be with you. Mas vai ser muito interessante esse Sub-20, vamos dar um apanhado geral aqui então sobre esses assuntos. Sub-20 desperta muita curiosidade pela questão dos jogadores que desceram, né, o Renier, o Ivonei. Eu acho que é importante a participação deles nesses campeonatos, nessas categorias de base, de uma maneira que não seja tão apressada como foi a do Ângelo. Muita gente, inclusive, fala assim, de como o Lucas Barbosa demonstrou estar mais preparado, jogando, pelo menos nos últimos jogos, né, que ele conseguiu participar. E eu acho que isso passa muito pelo fato do Lucas Barbosa ter feito uma categoria de base um pouco mais longa, né, uma preparação um pouco mais programada, digamos assim. Né? Lucas Barbosa que efetivamente jogou Copinha,
enquanto o Ângelo subiu naquela, já foi visto como joia e já subiu no desafogo, assim, né? Então eu acho que é importante que esses jogadores joguem a sub-20 enquanto é possível e torcendo muito para que tenha um bom desempenho. Falando do profissional, ainda muito chateado com a questão da arbitragem, assim, não por ser, assim, os lances foram polêmicos, dá para jogar para um lado, jogar para o outro, é porque a recorrência de vezes que é contra o Santos que acaba assim, chateando muito, preocupando mesmo, né? Porque eu tava até pensando aqui, eu vi algumas pessoas comentando que não foi falta no Maddison, não tinha por que olhar o VAR e tal. Eu até acho que não foi falta, mas não foi menos falta do que aquele lance do Coritiba, que foi dado o pênalti na Vila Belmiro. E com certeza, aquele lance do Coritiba também, aqui em Curitiba, que não foi dado o pênalti em cima do Maddison, foi muito mais falta. Então, parece que está tendo uma tendência, assim, de não sei, parece que existe uma orientação para apitar contra o Santos. Não estou fazendo nenhuma acusação e tal. É só que a mensagem que fica é essa, né? Então, esse tipo de lance não é observado. O reflexo do juiz é sempre não dar o pênalti se for a favor do Santos e dar o pênalti se for contra. Então, eu preferia que a gente não estivesse que estar falando aqui sobre isso. E como eu disse já algumas vezes no canal, isso acaba atrapalhando, influenciando a maneira como a gente olha o trabalho do Bustos. Imagine se não tivessem esses erros, os resultados poderiam ser melhores, ainda que o futebol talvez fosse no mesmo nível. E aí a gente teria uma outra visão sobre o trabalho do Bustos, talvez tivesse muito menos manifestações contrárias a ele, né, nessa altura do trabalho, que ainda é muito cedo, né? Mas é complicado falar disso, e nesse meio tempo iremos lá disputar a Sul-Americana, que é o campeonato teoricamente mais acessível para o time, com um mistão. Vamos ver como que esses jogadores vão se apresentar na altitude aí. Muito bem, só explicando, porque o Danilo falou do dia do Star Wars, né? O 4 de maio, né? O May 4, né? É o May the Force be with you, né? Eu gosto muito de Star Wars, aliás eu vi o Império Contra-Ataca no cinema, daí pra frente eu vi tudo no cinema, né? Só não vi o primeiro filme, porque eu acho que eu tinha 2 anos quando saiu. Uma Nova Esperança. Então, esse eu era muito pequenininho, mas o resto eu vi tudo no cinema. Só que eu ando na minha fase tracker assim, bombando, entendeu? Hoje, essa semana eu tô esperando o último episódio do Picard e o primeiro episódio do Star Trek Strange New Worlds. E tem o Doutor Estranho no meio da história aí, né? Essa semana. Mas o meu negócio hoje está sendo maratonar, que eu estou vendo Voyager de Deep Space Nine e ver as novas séries aí do Star Trek. Mas gosto ainda muito também do Star Wars. Bom, antes da gente fazer o primeiro break, né, demos aqui os nossos destaques iniciais. Quando o Danilo fala, Tony, a respeito dessa relação que a gente tem com o trabalho do Bustos, né, de cobrar e tal, muita gente reclama que eu pego às vezes um pouco pesado com ele, mais do que eu pegava com o Carille, mas é porque eu percebo que ele já conseguiu fazer o time jogar melhor em algumas oportunidades, e acho que falta talvez, e aí vai ao encontro do que você falou sobre a reclamação do Goulart. Eu acho que o Goulart, não sei se ele falou, ele não falou para botar fogo no parquinho, entendeu? Acho que não foi a intenção dele, mas eu acho que de certa forma ele tem razão. Porque se você gasta meio milhão de reais por mês para manter um jogador e você não coloca o cara na função onde ele rende mais, ao meu ver é um desperdício. Se o técnico ele tem tanta crença no sistema tático que ele está usando, então realmente isso precisa ficar claro. Eu só acho que a formação que ele usou na segunda-feira, me pareceu uma formação muito mais equilibrada, porque o Santos jogou muito melhor contra o São Paulo do que fez contra o La Calera, usando o Júlio na função que o Ricardo Goulart pode exercer. E ele usou o Batistão na frente com o Marcos Leonardo. Dentro de um jogo, se ele repetir esse sistema, com o Felipe Jonathan ali fazendo o terceiro homem pela esquerda, ele inclusive no próprio jogo pode trocar de posição. O Batistão vem fazer o meio e o Ricardo Goulart e circular em torno do Marcos Leonardo, mas ele precisa colocar isso em prática, repetir esse tipo de coisa, né? Então o Bustos, eu acredito, é óbvio que eu não espero que aconteça com ele o que aconteceu com o Carille agora, né?
Eu não quero que ele saia agora do Santos, mas é um fino ajuste, né? Um detalhe aqui e ali que ele pode deixar a equipe mais equilibrada. E se ele repetir o sistema, mesmo com os jogadores mais jovens, eu acho que o Marcos Leonardo vai jogar, ele vai optar por Lucas Braga ou Lucas Barbosa do lado do Marcos Leonardo, ele deve usar o Felipe Jonathan no meio de novo, enfim, dá para fazer alguma coisa. Eu acho que ele vai usar o Pirani, tenho essa visão que eu acho que ele deve usar o Pirani na função que o Júlio jogou na segunda-feira. Então dá para montar um esquema bacana, repetir o anterior com essas novas peças. Eu acho que é realmente uma questão de tempo para ele entender que um sistema 4-2-4 variando para um 4-4-2 talvez seja mais difícil dos jogadores absorverem, entenderem e você potencializar alguns dos seus jogadores, como é o caso do Ricardo Goulart. O que você pensa, Tony? Eu acho que o problema do Goulart é também físico, né? Isso é que deixa todo mundo preocupado. E o treinador me parece que passa, apenas de fora falando, com essa ideia. Ele tem um problema que não resolveu ainda, né? Na verdade, o Santos, em teoria, joga no 4-4-2 quando tem a bola no 4-3-3, né? E aí ele não tem lugar em nenhum dos dois esquemas, né? Ele que jogava mais no 4-3-2-1, né? Como você falou agora, seria um esquema desse tipo. Mais próximo ali atrás, municiando e saindo um pouco para o jogo, pode facilitar a vida dele, inclusive do ponto de vista físico. Me preocupa vê-lo fisicamente em déficit, né? A questão física dele não sei, talvez num momento em que ele ficasse um jogador, vamos dizer assim, entre aspas, mais pensante, né? E pudesse ter na partida um certo momento de trabalhar mais a bola no espaço menor, porque ele fisicamente ainda está devendo. Esse é um problema que não tem a ver com a reclamação dele, né? E muitas vezes o jogador se coloca até de outra forma em outros esquemas, porque fisicamente ainda está rendendo. Isso me parece. Mas é claro que é um jogador inteligente. O detalhe do Bustos aí que o jogador deixou na declaração, para o Bustos, que a declaração não é para ninguém mais do que para o departamento técnico. Você falar que, olha, eu não me encaixo nesse esquema, eu não jogo desse jeito e tal, está falando para a torcida ou para a imprensa, mas o que quer falar mesmo é para o treinador. E essa questão importa porque ele tem inteligência técnica para jogar e fazer jogadas importantes como foram vistas já, não só na sua carreira quando estava melhor fisicamente, mas no Santos. Só precisa entender que talvez exista um problema que o treinador tenha visto fisicamente e ele não rende. E aí ele não muda o esquema, entende? Ele não muda o esquema, aí não vai render mesmo. Eu achava que precisava pensar numa adaptação desse jogador para algum esquema que desse em algum momento, né? Principalmente dependendo do adversário, aí depende muito do adversário, mas ele é um jogador que tem agora, não tem mais jeito, ele tem suas limitações. A torcida queria que ele estivesse voando baixo, eu também, mas ele não vai voltar nisso, que um dia ele esteve, não adianta. Ô Tony, mas o Santos diz o seguinte, acho que foi até o Mussete que postou, tem números, eles usam aquele aparelho, né, nos treinos e nos jogos, ele diz que ele não tem problema físico, ele pode ter problema de ritmo. Ele pode ter problema de ritmo porque ele ficou muito tempo inativo e ele jogava num sistema diferente e veio da China. Lembra quando o Batistão chegou, a dificuldade que ele teve? Só agora que o Batistão tá fazendo gol, tá dando passe e a torcida parou de pegar no pé dele, porque o cara tá dando resultado, né? O próprio Hulk no comecinho do Atlético Mineiro, vamos lembrar, que o Cuca teve até dificuldade, não sabia se botava ele na ponta, se botava de centroavante e tal. Então, às vezes acontece. Então, assim, o Santos diz que ele, nos números, não tem problema físico, não tem problema médico, mas eu acho que ele tem um problema de ritmo, que em tese só seria alcançado jogando, né, resolvido jogando, mas se o cara está fora de posição e ele não está entendendo o esquema tático do treinador, isso é uma outra situação. Enfim. Você citou aí a questão do Hulk, com razão, por exemplo, mas o Hulk, no caso do Cuca, tem uma equipe estruturada. O Santos não tem muito tempo, né?
para resolver isso. A equipe do Santos ainda tem dificuldades nos mais variados setores. É diferente de você conseguir manter um jogador para ele ganhar ritmo com mais tranquilidade em resultados. O problema dele talvez seja esse, a falta de ritmo, que seja, mas o Santos não tem tempo hábil nem elenco na situação em que se encontra para dar tranquilidade ao treinador para melhor colocar esse jogador. Esse é um problema que já entra do lado do resultado puro e simples, né? Você não consegue colocar o jogador para ele render menos, mas trabalhar com ele porque os demais a equipe vai se dar bem, né? Se conseguir o resultado. Então é difícil, né? Na verdade, a posição dos dois é muito complicada. A dele, como um jogador experiente, inteligente, repito, tecnicamente, e do treinador, que provavelmente fica com uma dúvida monstro, às vezes, para tentar resolver essa questão, porque sabe que o jogador pode render, e quando ele não rende, a coisa desanda. Né? Danilo, que eu tenho esperança que esse sistema seja mantido, que ele utilize esse sistema de jogo, e quando o Ângelo estiver à disposição, ele precisa definir quem vai ser o meia, esse cara que vai jogar na ponta do losango, que ele montou, se vai ser o Batistão, se vai ser o Goulart, e eu espero lá na frente que o Ângelo, ao voltar, seja um segundo atacante, jogue ou no lugar do Goulart, ali na função de um cara em torno do Marcos Leonardo, justamente porque eu acho que vale para o Goulart, vale para o Ângelo também, potencializar. Eu falo isso aqui toda hora, eu acho um desperdício o Ângelo ficar correndo, o lateral está descendo, tá lá o Ângelo correndo, às vezes parando no meio do caminho, porque não está nem pronto para esse tipo de dinâmica que o futebol exige. Enfim, queria ouvi-lo sobre essa questão do Goulart aí também, Danilo. Pois é, eu vou aproveitar. Então, a gente fez um vídeo lá no canal ontem falando exatamente sobre isso, né? Sobre como tem sido o retrospecto do Bustos, se já é o momento de fazer críticas mais severas. E aí casou muito bem com essa questão do Goulart, e eu vou aqui dar uma opinião pensando pelo olhar do Bustos, porque o Goulart não tem rendido bem na posição em que, segundo ele mesmo, é a posição que ele prefere jogar. Ele falou, né, o Goulart falou na entrevista que ele prefere muito mais jogar de meia do que de atacante, mas nós vimos desde o começo do Campeonato Paulista, desde que o Goulart começou a jogar, que ele não veio rendendo como meia e se provando, né, se mostrando muito mais eficaz como centroavante, como um atacante de área. E aí ele até falou dessa questão de números que provam, mas os números mostram exatamente o contrário, assim, que ele não tem rendido bem, que o Santos joga melhor quando ele é atacante do que quando ele é meia. E no histórico dele mesmo, muitos treinadores, enfim, quando ele veio para o Santos falaram que ele poderia ser o melhor como segundo atacante, e tanto na China quanto no Palmeiras ele teve seus bons momentos também nessa posição. E aí coloco tudo isso no balaio de não conseguir fazer críticas tão, talvez, mais assintosas ao trabalho do Bustos, porque esse tipo de entrevista dá uma noção de que ele deve estar tendo algum tipo de dificuldade de colocar os jogadores na função que ele acredita ser melhores. Então imagina que o maior salário do elenco, que eu acho que é o Goulart hoje, não está rendendo, você coloca ele numa posição que você acredita que é melhor, que é jogando próximo do ataque, mas ele se considera meio de campo. No meio de campo ele não rende, você coloca ele no banco e ele fica insatisfeito, que é o que ele falou na entrevista também, né? Eu nunca vi um camisa 10 ser reserva. Então, não sei, essa insatisfação do Goulart eu achei bastante preocupante e dá uma tônica aí do que está sendo esse trabalho do Bustos, né? Eu só acho que existe uma diferença entre o cara ser o meia de um 4-3-3, que é como o Santos está jogando, e o cara ser o meia no 4-4-2. E ser o meia de um 4-3-3 em que tem o Ângelo numa ponta e o Júlio na outra, não ajuda também. Porque, eu já falei, quando joga o Ângelo e o Goulart, o Santos tem 2 a menos marcando. Não adianta, né? Se joga o Lucas Barbosa e o Lucas Braga com o Goulart no meio, já é um pouco diferente. Agora, se ele joga com 3 atrás dele e ele fica com uma liberdade ali, ele não tem que vir pegar a bola, porque as pessoas estão discutindo aqui, inclusive, mas quem ele disse que ele é meia. E o Rodrigão aqui na segunda-feira falou assim, o Goulart
é o jogador 9,5. Ele não é o 10 e ele não é o 9. Ele é um meio termo entre os dois. Então você precisa ter um sistema por trás dele que permita que ele jogue ali atrás dos dois caras da frente, ou ele pode ficar lá na frente flutuando no entorno do centroavante. É que, se a gente falando isso, são esquemas pouco usuais no futebol brasileiro ultimamente. Quase todo mundo joga com dois pontas abertos que vão e vêm, né, fazendo um trabalho, ou às vezes o cara entra mais na diagonal ou joga aberto. É muito difícil você ver um time jogando nesse sistema. Agora, quando contrataram o Goulart, sabiam que ele não ia ser ponta, que ele não ia recompor, que ele não era o armador para vir no volante, levantar a cabeça e meter um lançamento, que ele é um cara de uma faixa do campo que é ali entre o volante adversário e o zagueiro. É naquele pedaço que ele tem que jogar. E aí eu acho que é trabalho do treinador potencializar. Agora, acho também, como disse o Tony, que o jogador até se readaptar 100% ao futebol brasileiro demora. O Batistão aí demorou 6 meses para conseguir parar de ser criticado pelo torcedor porque está sendo útil, né? E também porque na prática está mostrando, seja um pouco mais aberto pela ponta, seja ali do lado do Marcos Leonardo, seja no meio de campo, né? Enfim. E aí não adianta a gente ficar, o fulano é lento, o fulano tem má vontade. Não é assim, né? A gente precisa fazer a análise do futebol sem achismo, né? É que nem eu estava vendo aqui na timeline do Twitter gente pedindo laudo médico para saber o que aconteceu com o Ângelo. Pelo amor de Deus, né? As pessoas perderam a noção completa da realidade. Você acha que tem o quê? Com todo respeito, um pipoqueiro tomando conta do departamento médico do Santos? Os caras estão brincando com isso. Você acha que é assim, né? Aí o cara vem pedir um laudo. Pô, do jeito que a coisa é no Brasil, que o sujeito arruma atestado para não ir trabalhar, quer um laudo? Te arruma um agora. Daqui a pouco é fácil pedir um laudo médico. Aí engana os trouxas, entendeu? Tá aqui o laudo médico. Pô, você não vai acreditar? Vai achar que tem alguma teoria da conspiração no fato do Ângelo não estar jogando ou dele se lesionar? Eu falo isso há tanto tempo. Moleque tá com musculatura em desenvolvimento. É difícil. E jogando no ritmo de intensidade do profissional, vai estourar, vai ter problema. Isso é uma falácia. Moleque tem que correr 90 minutos 3 vezes por semana. Isso não existe em mais lugar nenhum no futebol. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, né? Então os caras vêm pedir laudo. Vem dizer que o jogador está encostado, não sei o que. O jogador se machuca porque ele quer. Vocês pensam realmente isso? Acho que eu vou pegar aqui um negócio, dar uma cutucada na minha perna para eu me machucar, para eu não ter que jogar. Para, né, gente? Pelo amor de Deus. O mundo já está difícil, cheio de corrente de zap com mentira, teoria da conspiração, os absurdos mais inimagináveis, coisa do arco da velha, coisa que parece... Nem Star Wars, Star Trek tem umas fantasias, umas ficções científicas, como algumas pessoas querem dizer por aí que tem no meio do futebol. Enfim, vamos para o intervalo, meu caro Felipe Brandão. A gente já volta, mas com... Acho que de arbitragem já cansou, né? Falamos tudo que tinha que falar e vamos ver aí se vai ter protesto mesmo do Santos e tal. Vão ter uma reunião com o CNM. Quero ver domingo contra o Cuiabá aqui como vai ser. Lá na Conmebol já não digo nada. Tá na mão de Deus. Nesta quinta-feira lá contra a Católica, né? Mas no domingo vamos ver como é que vai ser com o Cuiabá aqui na Vila. A gente já volta com as mensagens do chat e também falando mais da equipe que deve entrar em campo nesta quinta-feira. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com
ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12:05, estamos de volta com o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, agências também lá na cidade de São Paulo, no entorno ali na Grande São Paulo, no ABC, e também com a incorporação do Cicobi Santa em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, tá certo? Olha, dizer uma coisa aqui, o Zé Luiz, não sei se você está acompanhando ainda, tem aqui um monte de mensagem sua que foi excluída. Não fui eu. Ah, é? Ah, entendi. Enfim, aí rolou um bate-boca aqui, não sei o que está acontecendo, eu só estou olhando o chat agora. Então foi a direção de produção que eu realmente não vi a mensagem. Então, se você passou dos limites aí, infelizmente suas mensagens foram excluídas. O José Silva, Momentos Fantásticos, bom dia, Dom Alex, declaração do Goulart foi sem necessidade alguma. Mostrou que nem ele sabe onde joga e por mais que eu apoie, ele foi infeliz nas palavras, como tem sido dentro de campo. E ele completa aqui, Alex, diga ao grande Tony, de quem sou fã, que ele tinha que fazer também um canal no YouTube para falar do Santos, assim como o seu canal 10. Eu acho que o Tony podia fazer um canal da Fórmula 1, um canal do Santos, mas eu sei que o Tony está enrolado com outras coisas, mas fica a dica aí, Tony. O povo quer também... Obrigado ao internauta, muito obrigado. É o José Silva, né? Obrigado. Não fiz o canal de Fórmula 1 que já me foi pedido. Do futebol eu deixo para vocês que estão nessa. Eu quero fazer o de Fórmula 1, não fiz porque realmente ainda estou enrolado. Mas quem sabe? Vamos seguindo aí. Aproveitar e falar da Volkswagen aí. Não falta, se for entrar. Quem que vai entrar? É a Audi, né? Que vai ter uma... a Audi e o Porsche. A Audi, a Volkswagen em 2026 vão entrar para... No momento, eles decidiram que vão entrar, mas eu já vi essa turma da Alemanha decidir que vai entrar e voltar atrás. Faz muito tempo que a Volkswagen fala que vai entrar na Fórmula 1 e nunca chegou. Agora pode chegar com a marca, mas deve chegar com o nome da Porsche, eu acho, né? A Porsche que deve Porsche entrar e a Audi, realmente. vai ser com o nome Porsche, que já teve, né? Já teve o Fórmula 1 Porsche, na época de Lauda e Prost em 84, 85, era o Tag Porsche, 86. E depois, agora, o motor Porsche, eu acho que é um nome forte, voltando o grupo Volkswagen com o nome Porsche. Para 2026, com os motores que estarão aí novos, combustível novo, tudo novo, não agora. Botar Fusca no nome da equipe, para ter a simpatia do torcedor brasileiro. Dava certo. Equipe Fusca, já pensou? Os caras iam achar ótimo. O que é Fusca? New Beetle, eu vou falar para eles lá. O Rafael Silvano, bom dia, Alex, abraço de Goiânia. Seu Cino Alves, bom dia, Alex, convidados da live. Alex, se com o time titular já está complicado, imagina com reservas, vai ser mais um show de horrores. Olha a galera reserva, Auro, Maranhão, Felipe Jonathan Braga. Seu Cino, isso não é uma ciência exata, isso não é uma matemática, não. O São Paulo, por exemplo, está jogando a Sul-Americana com os reservas e está vencendo. O Santos jogou uma vez aí há um tempo atrás com os reservas contra o próprio São Paulo e venceu com o gol do Jobson. Isso não quer dizer muita coisa. Deixa eu olhar aqui, já que você falou, você levantou a bola aqui, eu tinha umas outras mensagens para ler aqui, agradecer ao esquerdista santista, bom dia nação, a Florência Irigoyen está aqui também, o Rafael Silvano, Vidente Lessa no lugar do Johan Júlio para ontem. O nosso querido Fábio Coca, 4 de maio é o dia do Star Wars, 6 de maio é o dia do Fábio Coca, hoje também foi o último episódio do Cavaleiro da Lua, Momento Nerd, hashtag. Eu vi só os 2 primeiros episódios do Cavaleiro da Lua, verei em breve os demais. E é aniversário do Coca depois de amanhã, é isso? Então, não vou dar parabéns antes, que dizem que dá parabéns antes dá azar, mas certamente no dia
farei o... e o David Andrade disse que o Carille bateu o recorde mundial de permanência no emprego. Que coisa. Bom, sobre o time, já que o seu Sino ajudou a pautar o programa, e eu acho bacana isso, a participação de vocês, o Santos não levou, segundo o Globo Esporte, segundo o UOL, mas também já pelas fotos, né, pelas postagens de quem não foi, o pessoal entrega, né, nas redes sociais quem foi e quem não foi, olha lá, João Paulo, Maicon, Madison, aliás o Madison tá mal, né, Rodrigo Fernandes, o Ricardo Goulart, Léo Batistão e Johan Júlio não foram. Aí o Musset postou aqui uma possível escalação: John, Auro, Bauerman, Velasquez ou Kaique e Lucas Pires. Maranhão, Zanocelo ou Sandri e Felipe Jonathan, Gabriel Pirani ou Lucas Barbosa. Seria interessante a gente ver o Barbosa nessa posição também. Muita gente pede isso, né? Lucas Braga ou Brian Angulo e Marcos Leonardo. Eu vou falar aqui o meu time e deixo o Tony e o Danilo também à vontade para falar. John, que eu escalaria: Auro, Bauerman, Velasquez e Lucas Pires. Você tem que ter um volante de pegada, não adianta, então vai o Maranhão. Eu iria de Sandri nesse jogo, porque o Zanocelo também vem jogando direto. Felipe Jonathan, e aí eu acho que o Pirani podia ser esse meia avançado, mas acho interessante a alternativa de ver o Lucas Barbosa ali também. E iria de Marcos Leonardo e Lucas Braga, se o Lucas Barbosa jogar no meio. Se o Lucas Barbosa não jogar no meio, eu iria de Marcos Leonardo e Lucas Barbosa na frente, porque eu acho que Angulo e Marcos Leonardo vai ser o mesmo problema de outros jogos em que o Santos tem dois centroavantes e não tem opção de velocidade, né? A bola tem lá uma característica diferente na altitude e tal. A presença do Lucas Barbosa seria importante porque ele é o cara de chute de fora da área, muito bom, né? E pode ser importante com o lance da altitude. Mas a única certeza que eu tenho é que eu não colocaria Angulo e Marcos Leonardo juntos na frente, porque eu acho que precisa ter movimentação, precisa ter alguém de velocidade. Não, acho que o Santos não ganharia com essa formação. Primeiro você, Danilo, o que você pensa deste time aqui que... em tese não é tão ruim assim para enfrentar os times da Sul-Americana. O problema é que o Santos não tem jogado bem contra esses adversários, né, Danilo? Pois é. Eu travei no Auro, assim, né? Tipo, meu Deus, como nosso problema é terrível mesmo na lateral direita. O Auro possivelmente vai ser o titular, até porque não tem outro que consiga fazer essa função, né? Já foi testado o Marcos Guilherme no começo do trabalho do Bustos, que não deu certo. Eu acho que faz sentido o que você falou da questão de colocar o Angulo junto com o Marcos Leonardo, apesar de, se o Bustos resolver fazer isso, até porque ele tem uma confiança absurda no Angulo, né? Não sei, enfim, questão dele, mas o Marcos Leonardo pelo menos é um pouco mais móvel do que o Angulo. Mas eu gostaria muito de ver Lucas Barbosa e Pirani juntos, né, em campo, não necessariamente na mesma faixa de campo, né, mas juntos, talvez até fazendo essas inversões, né, do lado esquerdo, com um meio de campo. E no mais, eu acho que são essas possibilidades mesmo, né? Marcos Leonardo, o Lucas Braga, enfim, são as possibilidades que nós temos, já que boa parte do time foi poupado. Ô Tony, você acha esse time tão ruim assim para enfrentar? É que o Católica foi o adversário mais difícil que o Santos enfrentou, né? Mesmo o Santos não jogando nada contra o La Calera, mas aqui na Vila foi um Deus nos acuda, né? E lá na altitude a tendência é que seja talvez o jogo mais difícil do Santos nessa fase. Mas esse time aí que a gente colocou é suficiente, Tony, na tua visão? Falo do time, sim. Se eu só mandar um abraço ao André Vieira, nosso internauta, que fala para eu explicar direito aqui a questão da Volkswagen e da Audi. Então vou explicar. Foi segunda-feira anteontem. O Herbert Dias, não é Dias, é Dias, lá em Wolfsburg, onde eu conheço lá na Alemanha, a sede mundial da Volkswagen, declarou que já projeta os motores para a Fórmula 1 do grupo Volkswagen. A Audi e a Porsche fazem parte do grupo Volkswagen. Então, realmente, a marca Volkswagen não vai aparecer na Fórmula 1. A Audi e a Porsche, sim. Então, os motores serão chamados de Audi ou de Porsche, mas o grupo é o Volkswagen, né? Inclusive, a declaração dele foi em uma entrevista, numa reunião, não é nem uma entrevista,
aos moradores ali, uma comissão de moradores de Wolfsburg, por outros assuntos, tá? Então é exatamente isso. A Audi e a Porsche, que são do grupo Volkswagen. A Volkswagen é dona, né, da Audi e da Porsche, entre outros ameaços aí. Que a Volkswagen é que manda no negócio, apesar de tudo que sofreu com a questão da poluição nos últimos anos, naquele negócio de burlar lá o sistema de... Estava poluindo mais do que devia, vendeu o carro, tomou processo, foi uma confusão danada. Mas essa é a história da Fórmula 1. Quanto ao time, eu acompanhei detalhadamente sua fala, Alex, do Danilo. Eu quero dizer que concordo. Eu não posso nem dizer muito mais, porque é justamente o que eu estava pensando. Então, você falou aí, Alex, do Sandri, enfim, é um jogador que me veio também na ideia para essa partida. Então, o que você falou, eu concordo. Eu acho que esse time seria o mais coerente de sair no início da partida. Foi da mesma forma que eu pensei. Precisa ver como é que no decorrer da partida vai, e também como vai entrar o Universidade Católica, que o treinador mantém aí, né, o 4-4-2, foi derrotado pelo Ourense no último domingo no campeonato equatoriano num 4-4-2, 1-0, jogando fora de casa, e o Rondelli, treinador, mantém muito esse 4-4-2. Acho que em casa ele não vai se fechar, talvez, de uma forma mais radical. Precisa ver como é que ele vem. E lembrando que o Santos está lá em Guayaquil, né? O Bustos foi treinar no campo do Barcelona, né? De onde ele conhece tudo. E o Santos pega um voo hoje lá para jogar em Quito, né? E foi uma ideia do treinador de fazer essa passagem por Guayaquil, onde ele conhece tudo lá. Então, eu acho que, Alex, que eu concordei com a equipe que você formulou, mas penso que passa durante a partida muito se o Universidade vai propor o jogo. Será que o Universidade vai propor o jogo? Aí para o Santos não seria tão ruim, né? Eu acredito que em casa eles vão propor o jogo. Né? Acho que sim, né? Porque afinal de contas o grupo lógico. O Santos está em terceiro, eles estão em segundo. O La Calera, aliás, como é que tá? Deixa eu ver a tabela aqui da Sul-Americana. O La Calera tem 5 pontos. Não, mas eu estou dizendo, o La Calera e Banfield é onde? Nessa rodada. Deixa eu ver aqui. Na Argentina. Assim, como o La Calera é um time bem ruinzinho também, né? Todo mundo é meio esquisito nesse time, tirando o Santos, obviamente, que é um time que podia render mais, né? Mas eu estou vendo aqui, por exemplo, se o Banfield vence, ele vai a 6 pontos, o La Calera fica com 5, aí se der um empate aqui, Quito e Santos, os dois vão com 5, aí fica o Banfield com 6 e os 3 com 5 pontos. Aí o Santos tem confronto direto em casa, contra o próprio Banfield, contra o La Calera, mas aí teria que torcer para a Universidade de Quito dar uma tropeçada. E teria que ser justamente no jogo contra o Banfield, que é no dia 17, na Argentina, porque na última rodada tem o Católica fora de casa com o La Calera. Não sei, cara, eu acho que dependendo do que acontecer no jogo do Banfield contra o La Calera, o empate para o Santos talvez não seja lá um grande negócio. E se perder, fica complicado. Enfim, vamos ver. O time dos caras precisa sair, né? Isso eu tenho certeza, porque eu estou olhando a tabela. Então eles pegam o Santos em casa e saem 2, né? Depois eles têm 2 jogos fora. Então é um grupo nivelado por baixo, como diria o outro, né? Enquanto tem grupo aí que tem time com 9. Eu acho que o Santos, Alex, no que você falou, não pode contar com o Banfield para nada, hein? Na atual conjuntura do Banfield, o Santos perdeu lá de bobeira, mas o Banfield não vai salvar ninguém. Mas é um grupo que ninguém ganha fora de casa, né? Aparentemente. Nem o Santos. Tem isso. Se você pegar os outros grupos, por exemplo, o Ceará já tem 12 pontos no grupo G. O Atlético Goianiense tem 6, o Inter tem 5, o São Paulo tem 9, tem grupo aí que o líder, o Melgar no grupo B, que tem o Racing inclusive, e o Cuiabá tá com 9 pontos, tem grupo aí que os times... O Cuiabá já foi eliminado, eu acho. Tem time aí que... Tem grupo aí que tem time disparado lá na frente. Eu acho que
O grupo o Barranquilla no grupo do Fluminense lidera com 7. O grupo do Santos é o mais equilibrado aí, a não ser que os times sejam bons. Outro dia eu brinquei, falei assim, só se esse La Calera tá em penúltimo no Chile, e o Chile é a Premier League da América do Sul, e a gente não sabe porque não vê o campeonato dos caras, só se for assim, né, super times, né? Aliás, para tristeza e ódio aqui de Felipe Brandão, hoje torcerei pelo City para termos Liverpool e City na final da Champions League, que eu vou ver no cinema de novo, lá no Cine Rocks. Um abraço para o André Azenha, que está promovendo a partir desta quarta-feira o Culturalmente Santista. Aliás, eu fui convidado pelo André Azenha para participar, mas avisei, porque o Ademir Quintino também foi, avisei, olha, se tiver jogo do Santos no dia, eu não vou conseguir estar lá em loco, né? Não vou poder participar. Vai ter uma mesa de debates lá com o pessoal que tem canal no YouTube. Até o Anderson Firmino vai estar lá também, vai participar. Eu mandei um vídeo, eu acho que o Ademir também ia mandar um vídeo, porque é exatamente amanhã, na hora do jogo do Santos, né? Em que a gente tem que trabalhar, fazer o pós-jogo e tal. Então fica aí um abraço para o André Azenha com o Culturalmente Santista, e agradeço aqui publicamente, porque nesta quinta-feira terá lá um vídeo que eu mandei do Ademir e o Anderson em loco lá para falar sobre jornalismo no medalha Brás Cubas. Ainda não recebi. Um dia espero. Está demorando. Alô, vereadores. Atenção, medalha Brás Cubas, Alex Frutuoso. Estou avisando, hein? Estão dando medalha para um monte de gente que não interessa para Santos, olha aí, ó. Eu não posso, né? Porque eu sou nascido em Santos, né? Só pode dar para quem é de fora, né? Ou não. Sei lá, mas enfim. Aí que tá, amigo. Mudou? Mas tudo bem, não tem problema. Bom, vamos aqui, olha, a gente tá caminhando, tá, 22, ainda tem chão aqui. Deixa eu ler mais mensagens aqui, ó. O Rogério das Trufas, o Santos está no caminho certo, tem que poupar e dar rodagem para todos. É muito jogo, quem aguenta essa correria? Aliás, tem um negócio que eu ia falar, quase esqueci, a mensagem do Rogério me ajudou. Vai jogar o John. Há quanto tempo o John não joga? Tem dois lados, vai jogar na altitude, aquela bola serpenteando, isso pode ser um problema. Por outro lado, é muito ruim você ter o goleiro que é o reserva imediato do João Paulo sem ritmo. Imagina se precisa dele de hoje a amanhã no jogo do Campeonato Brasileiro, o cara tá há meses sem jogar, né? Parece que ele não joga desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, aquele jogo que o Santos ganhou de 2-0 de São Paulo. Calcule o tempo. Tá certo que o Diógenes jogou a copinha e tal, mas hoje o John é o reserva imediato do João Paulo. Aliás, isso todo mundo sabe. Só o Cuca não sabia na final da Libertadores. E tem gente que ainda defende, né? Todo mundo sabia que o João Paulo era o goleiro titular do Santos. Aí tirou porque ele estava com Covid. Aí entrou o John, aí o John teve Covid. Aí na hora de deixar o João Paulo ele tirou. Aí deu no que deu, né? Boa sorte ao John aí na volta. O Flávio Vieira Santos, sempre Santos, contra tudo e contra todos. Estão metendo... Como é que é? Mas estão metendo a mão de fim força. E ele diz aqui, o Ângelo é craque. O Rosemiro Andrade da Silva, desde quando o Goulart é meia? O Flávio, fim de carreira FC. Goulart é uma tiriça horrível. O Eite Mizobi, bom dia, Alex. Obrigado, Eite. Um monte de mensagem excluída aqui. Vocês andaram tretando, né, enquanto eu não olhava? Parem de brigar nas redes sociais, por favor. Diga, Tony. Parabéns ao Rogério das Trufas, que é aniversário de casamento dele. Ó. Não vai passar batido, o pessoal tá mandando aqui, ó. 21 anos, parabéns, Rogério das Trufas. Tá certo? Fazer o social aqui, o Nelson Rubens. Parabéns a ele. Muitas trufas, chocolate e tal, né? Aquela vida doce, como diria a famosa apresentadora dos anos 80, né? Carlos Roberto, será que eu, como católico, vou ter que rezar contra a católica? Amigo, aí... Sendo católico... É isso que eu ia falar. Você sendo católico, reze para todos os santos. Ou os Santos, futebol. Tá certo? Aí já resolve o seu problema. O José Alvale está rindo aqui da brincadeira do Carlos Roberto. Daniel Alves, é quarta-feira, meus bacanos. Não entendi. Quarta-feira, meus bacanos. É o pessoal do Dolphins que eu faço parte. E eu mando toda quarta-feira, que é quarta-feira, meus bacanos. Entendi, eu não conheço essa piada, então foi bem explicado aqui. O Wagner Mendes já deu o recado aqui e tal, enfim, já houve.
Pô, o que o Zé Luiz falou que tá todo mundo descendo a lenha nele aqui, rapaz? Eu não vi, juro pra vocês. Depois o Felipe me fala aqui. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Carlos Lopes está aqui com a gente. Abração, sucesso, obrigado. Grande Carlos Lopes. Nos prestigiando aqui, nosso colega. Amigo. O Júnior Du, 780. Tony, tem alguma promessa brasileira nas categorias inferiores do automobilismo para um futuro próximo da Fórmula 1, Tony? Primeiro da fila, sempre ele, Felipe Drugovich. Uma corrida melhor que a outra na Fórmula 2. Tem ligação com alguma equipe na Fórmula 1? Não. Não é piloto de testes, nem nada. Tem patrocínio forte aqui no Brasil? Não. O pai dele que patrocina, a empresa Drugovich. Então tem que arrumar dinheiro, porque talento ele tem, Felipe Drugovich. E está surgindo o Enzo Fittipaldi, o neto do Emerson, que está chegando também, foi muito bem no último final de semana em Imola, na Fórmula 2. No último não, há 2 semanas em Imola, que ficou em segundo numa corrida, e também é um nome. Mas o principal brasileiro, Felipe Drugovich, mas precisa ter alguém que chegue lá e fale, como é que faz para o menino entrar na Alfa Romeo? O que é que precisa? Põe de piloto de teste, vamos patrocinar. Não tendo dinheiro, já viu, amigo, é difícil. Pietro não vai correr em Miami? O Magnussen não está com Covid? Então, essa informação a gente precisa confirmar, mas a verdade é uma só. O Pietro é sempre a bola da vez. Pode acontecer, estamos aguardando se ele tem tempo para correr, porque ele vai fazer o teste de novo, mas se ele não correr, será o Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi é um cara que tem aí uma qualidade muito boa, deveria ser aproveitado, inclusive, mas não é bem na Fórmula 1. O Pietro devia tentar a carreira, no meu entender, com mais força na Índia. Ele seria um grande piloto lá, viu? Já tentou várias vezes, mas não entrou pela porta certa da frente ali. Vamos aguardar, pode ser. Mas esse menino Drugovich aí precisa de dinheiro, porque bom ele é. Ele é muito bom piloto. Acompanha as provas aqui da Fórmula 2, quem acompanha sabe. Muito bem, o Flávio Vieira Santos tem opções demais, é o técnico que não sabe escalar. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Tony Vasconcelos, monstro sagrado, e o jovem Danilo Bustos precisa encarnar o Sam Raimi e fazer com o Santos o que fará com o Doutor Estranho, um promissor filme para cima dele, Santos. Aliás, o Reinaldo, dizem, quem já viu na pré-estreia, diz que o Doutor Estranho é quase que um filme de terror, vai ser o primeiro filme de terror dos heróis da Marvel, mas assim, um terror nada assim assustador e tal, quer dizer, assustador sim, mas nada tipo Jogos Mortais, nada do gênero, mas diz que tem uns negócios bem bravos assim. Só não sei quando eu vou conseguir ir ver, eu preciso ir logo para não ficar tomando spoiler. E o Flávio diz aqui, o time dele, o Auro, Bauerman, Maicon, Lucas Pires, Sandri Maranhão, Goulart, Lucas Barbosa, Lucas Braga, Marcos Leonardo. Eu vi o Flávio aqui. Acho que ele disse que tinha muitas opções, né? Ele falou que tinha opções que o Bustos não colocava direito. Rosemiro Andrade diz aqui, por favor, só não dá para colocar o Goulart. Bom, nessa quinta pode ficar tranquilo que o Goulart ficou em casa. O José Luiz disse que tinha que colocar a molecada. Marisa Pedroso de Lima está mandando parabéns aqui ao Rogério das Trufas pelo aniversário de casamento. O Wagner Nascimento, boa tarde, Alex, e a todos da live. Eu torço para que amanhã o Sandro e o Juan Seco e o Bruno façam um bom jogo. Tem altitude, jogo pro Júlio Angulo. Será que o Pirani vai ter pulmão? Ele está lá em Pirajuí. O Júlio não foi, tá, o Wagner? Ele não foi. Eu acho que o Pirani tem pulmão. Você pode reclamar do Pirani um monte de coisa, mas dizer que ele não corre, ele corre. Ele pode errar, mas ele corre bastante. E o Bruno, que eu sei que você defende bastante, estava lá ganhando massa muscular, né? E viajou. Vai ficar no banco. Numa dessa tem chance aí. O Reinaldo Vieira está dizendo, Alex, o ponto alto do Cavaleiro da Lua são os episódios 5 e 6. Estou indo para o terceiro ainda, estou meio devagar. O Elcio H mandou aquele boa tarde, o Jorge Santi. Cara, Alex. Um abraço. O tio tá por aqui. Se esse time B ganhar amanhã, acho que devem disputar até o final essa Sul-Americana como recompensa. E o pior, Jorge, eu falei na live ontem do Canal 10. E se esse time jogar bem pra caramba, como é que faz? Pra voltar quem ficou. Ainda tem esse negócio aí. Os caras se jogarem bem, já viu. Tomara, né? Vai ser uma dúvida
uma dúvida ótima para o treinador. Tomara. O problema positivo, né? Como diria o outro. Isso acontece agora, custos, né? Porque ele vem defendendo que ele tem um esquema e ele substitui os jogadores que têm perfil parecido. Se esse time resolve jogar amanhã, pronto, ele tem o time da Sul-Americana e o time do Brasileiro. O João Vitor Amaral, boa tarde. Já dei like, só daqui de São Mateus, em São Paulo. Hoje é aniversário da minha esposa Adriele. Manda um abraço para ela, obrigado. Então, João Vitor, um abraço para sua esposa Adriele. Parabéns a ela, felicidades. Muita saúde para lhe aguentar também, né? Essa piada que a gente faz, eu nem te conheço, mas tô tirando uma onda, tô brincando. Mas parabéns para vocês. Aí você compra um presente decente para a moça, hein, rapaz? Pelo amor de Deus, hein? Além de bolinho e tal, faz aquela homenagem, aquele presente bacana, tá bom? O Rogério das Trufas não precisa, porque ele faz lá um negócio de trufa enorme lá, já o presente tá pronto lá em casa já, mas pode dar presente também. O Cadu Santos, eu acho que o time do Bustos será John, Auro, Velasquez, Bauerman e Pires, Maranhão, Sandri, Zanocelo, os três no meio, Barbosa, Marcos Leonardo e Braga. É uma alternativa também. Quem mais? No pique, como diria o outro, porque nós já estamos estourados no tempo. O Carlos está dizendo que o Santos vai ganhar de 2-0 amanhã. O seu Sino, Alex, se fizer as contas, o Santos ganhando as duas em casa se classifica independente de qualquer coisa. Bom, pode ser também. O Jean Carlos... Vai depender, é o que eu falei, vai depender de outros e provavelmente do Banfield, para o Santos se classificar com as duas em casa. Pode acontecer, mas para depender do Banfield, vamos ser claros que não é uma boa, né? Vamos aguardar. Giancarlo está dizendo aqui, quem não quiser passar raiva não assista o Santos amanhã. Aliás, é bom que eu vi o nome do Giancarlo para lembrar do Giancarlo do Náutico, Jean Carlos do Náutico, que outro dia fez uma covardia lá que foi para cima da Juíza na final do Campeonato Pernambucano. O possante Jean Carlos, que tem gente que tem frisson quando fala no nome desse cara, porque tem quase 30 anos e os caras querem enfiar ele no Santos de qualquer jeito. E o pessoal não esquece que a Série B é diferente da Série A. Então o sujeito tem quase 30 anos. Tem que trazer para o Santos. Vou te falar, tem umas coisas que eu não entendo, viu? Juro por Deus. Mas vamos lá. O Jaquecílio também está falando aqui do aniversário de casamento do Rogério das Trufas. Tá uma festa isso aqui hoje, hein? O Adalto Nunes, desculpa, Alex, mas o John não é mais esse pereba tudo. Como é que é? O John não é esse pereba tudo que você está desenhando, não. O John goleiro? Né? Não, também não acho que ele é esse pereba tudo, não. É que ele foi escalado pelo Cuca no momento errado. Ele estava sem ritmo. O que o Cuca pensou na época, ele fez com o João Paulo, com o John, que ele não fez com o João Paulo. O João voltou de Covid e foi pro jogo, né? Em tese, o João Paulo tinha que ter continuado. O Cuca botou na história do Santos o John ter tomado um gol de cobertura na final da Libertadores, porque ele errou na escalação do John, mas eu acho que o John tem muito potencial, sim. Não acho, se o João Paulo eventualmente for vendido, acho que o Santos no primeiro momento não precisa se preocupar em contratar goleiro, não. O Henrique Farinha, nosso homem titular aqui das segundas-feiras, boa tarde. Se o Liverpool e o City, que jogam 60 partidas por ano, revezam o elenco, como é que o Santos, que jogará mais de 70, ficaria fora disso? É verdade, vai ter que revezar mesmo, né? É que o Bustos já reveza naturalmente, né? Cada escalação dele é diferente. Só a defesa que ele não revezou até agora. O Simval Oliveira, boa tarde, Alex, e a todos na mesa. Estamos numa encruzilhada, nosso time é fraco. Oscar Pitelli mandou boa tarde aqui também. O Flavieira está lá em Salgueiros, em Pernambuco. O Eduardo Rebs, Alex, tem notícias do novo CT da base? Será em São Vicente ou Cubatão? Já ouvi as duas possibilidades. Cara, também foi o que eu ouvi e até agora nenhuma novidade. Tem que mandar mensagem para o Vitor Curioso do Futebol, que está aí em outras empreitadas e por isso não tem participado aqui do programa, para saber se lá em Cubatão alguém fala alguma coisa. De São Vicente não tenho ouvido nada, não. Mas de Cubatão, o Vitor me falou que tinha um zum lá pela cidade, enfim. E o Valdir Alves, boa tarde, Alex. Acho que amanhã vai ser mais uma pedreira. Vai ser pedreira, tenho certeza, mas imagino que o Santos possa, né, com um esquema... Se o Santos repetir o que fez contra o São Paulo em termos de disposição tática, apesar da altitude, eu acho que tem muita chance de jogar melhor do que fez lá contra o La Calera, no Chile. Meus caros, vamos nessa, 12h35, o dia é longo, né?
Vamos lá? Danilo, obrigado pela presença, hein? Um abraço e siga firme e forte, né? Não se abata com nenhuma bobagem que é dita na internet, porque a internet é maravilhosa. Hoje tem gente de tudo quanto é canto do Brasil aqui conversando com a gente boa, gente inteligente, mas também sempre tem os idiotas, né, que adoram mostrar suas verdadeiras facetas. Então, não se abale com essas coisas não, tá certo? Volte sempre aqui ao programa, tá certo? Muito obrigado, Alex. Muito obrigado pelas palavras de apoio. Eu sempre voltarei, para mim foi um prazer, é sempre um prazer participar. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado, Felipe, pela produção. Muito obrigado ao pessoal do grupo do Miami Dolphins que participou aí, o Daniel, o Flávio Vieira lá de Salgueiro, meu tio, abraço sempre. E no mais, daqui a pouco vai ter vídeo do pré-jogo no nosso canal, então se puderem se inscrevam lá, dê essa força. Meninos de Fora da Vila, falando todo dia, ou quase todo dia, sobre o Santos e o que tem acontecido aí com o nosso alvinegro. É isso aí, é isso aí. Bom, o Godzilla também tá aqui, ó. Vamos ser otimistas, Cardume, aqui é o Santos. É isso aí. Valeu, Godzilla, um abraço. Tony, um abraço. Semana que vem você tá de volta aqui no programa, né? E nesse ritmo doido, né? Jogo terça, jogo quarta, jogo quinta, sábado, domingo. Que não falta é assunto no Santos Futebol Clube e também o pós-Miami. Valeu, viu, Tony? Um abraço. Valeu, Alex. Valeu, um abraço ao Danilo. Parabéns a ele pelo trabalho. Obrigado, Alex. Obrigado a toda a produção, Felipe. E a você que nos acompanhou, muito, muito obrigado. E vamos torcer sempre que o Santos consiga ter esse time modificado vitorioso frente à Universidade Católica, porque será, repito, um bom problema para o Bustos. O Santos precisa ter esses jogadores com confiança. Quem sabe uma modificação nesse jogo, como estamos, várias modificações, né, nessa partida, o Santos consiga sucesso e passe a olhar diferente para a formação de alguns jogadores e também a montagem da equipe durante as competições. Grande abraço, tchau. Também aqui no nosso chat, agradecer ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Sexta-feira a gente está de volta por aqui na Boc News TV com o Esporte em Destaque, analisando a partida da noite de quinta. Vai estar quentinha ainda, né? A gente vai ter muito assunto para falar de Santos e Universidade Católica do Equador, jogo da Copa Sul-Americana, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.